Curitiba, Paraná, setembro de 1858. Esteve por muito tempo incluído na província de São Paulo o belo complexo de terras da margem esquerda do rio Paraná, que começa quase a 20 graus de latitude sul e, com limites ainda não exatamente determinados, se apoia além do 26 graus e o mesmo do 27 graus de latitude sul, no Uruguai e no Planalto de Santa Catarina, e do lado oriental se desenvolve numa bela costa ao longo do Oceano Atlântico, desde perto do Trópico Meridional até os 26 graus de latitude sul. A província de São Paulo compreendia 15 a 16 mil milhas geográficas quadradas e cerca de 600 mil habitantes. Consideráveis reinos europeus não tinham tão extensa área, mas países menores do Velho Mundo tinham mais habitantes. Por longo tempo ficou indivisa esta colossal província. Recentemente, recebeu melhor cultura a parte setentrional e especialmente o Nordeste, ao passo que a parte meridional, afastada da benéfica influência da capital da província, ficou numa apagada letargia, embora tenha sido feitos progressos materiais. A enorme distância da capital, a dificuldade da administração e dos processos judiciais e provavelmente também a necessidade de quebrar o poder de certos partidos políticos descomedidos levaram, há alguns anos, a uma proposta de separação da parte nordeste do sudeste da província e que foi aprovada pelas câmaras legislativas. A antiga quinta comarca de São Paulo, da qual se destaca Curitiba como parte central e lugar principal, foi elevada à categoria de província, em pé de igualdade com as demais circunscrições. E, como tal, recebeu seu presidente com a devida dotação administrativa e o direito de futuramente eleger os seus próprios representantes ao Senado e à Câmara dos Deputados do Império. Campos e matas são os dois perfis principais do solo, e gado e mate os produtos principais. Mas a província não se nega a quase nenhuma produção que se procure obter com uma agricultura bem ordenada e que se tente mais tarde, quando a população for maior. Alguns portos ligam a província com o tráfego marítimo. Paranaguá é o mais importante deles, e pelo qual resolvi fazer a minha viagem para São Paulo. A província tem um magnífico e grande território, mas apenas 2 cidades, 5 aldeias e 19 paróquias. O número de habitantes pode ser estimado em 80 mil habitantes. Esta província tem um grande rio fronteiriço, mas sua utilização está ainda na infância, e os seus afluentes, por causa dos muito rápidos e as cachoeiras, necessitam de muito trabalho para que se tornem navegáveis. Possui ela também uma bela zona marítima, mas nenhuma boa estrada conduz das terras baixas, sobre a Serra da Costa para Curitiba. Por ora, só burros carregam laboriosamente as cargas pela má estrada via Morretes ou Antonina para Paranaguá, e vice-versa. Na verdade, creio que não conheço outro distrito do sul do Brasil que, com razão, exija tanta indulgência e prometa tão brilhante futuro com o aumento da população como a província do Paraná, que apenas acaba de nascer. Com plena intenção de usar desta indulgência sempre como norma, chegará eu à cidade capital de Curitiba. Por isso, talvez que me surpreendeu muito agradavelmente a cidade de uns 5 mil habitantes. Naturalmente, nela nada se encontra de grande ou grandioso. Em tudo, nas ruas e casas e mesmo nos homens, se reconhece uma dupla natureza. Uma é da velha Curitiba, quando ainda não era capital de uma província, mas um modesto lugar central, a quinta comarca de São Paulo. Aí se vêem nas ruas, não calçadas, casas de madeira e toda espécie de desmazelo, cantos sujos e praças desordenadas, ao lado das quais há muita coisa em ruína e não se pode deixar de reconhecer evidente decadência e atraso. Na segunda natureza, ao contrário, expressa-se decisiva regeneração, embora não pareça nenhum grandioso estilo renascença. Desde a chegada do presidente e do pessoal administrativo, Curitiba tem o seu palácio,
Naturalmente, é um simples rés do chão e tem aparência despretensiosa, modesta, mas é bonito e asseado. Para a força militar, foi construído um quartel-general que é visto de longe e produz um belo efeito, como prova de que em tempo de paz, essa força não abandona os negócios de Marte. Edificou-se uma cadeia da qual o quartel-general fez um quartel-geral para os patifes. São em grande número os moradores da cadeia, que guarda como sociedade fechada para julgamento e castigo muitos maus elementos, cujo crime foram cometidos antes da formação da nova província e que no regime anterior tinham ficado impunes. Além disso, foram construídos a Câmara de Deputados Provincial, o Tesouro e muitas casas. Em resumo, Curitiba, velha vida enfesada, marcha com energia para um novo desenvolvimento. E o que eu devo dizer dos habitantes? Não se pode conhecê-los bem numa visita de passagem. Quanto aos que se vê na população, parece ser bastante mestiçada e em toda parte aparecem linhas nítidas de genealogia indígena e africana na multidão. Se pode chamar de multidão os poucos milhares de habitantes de Curitiba. Por um feliz acaso, fiquei conhecendo a nata social da residência provincial. O 7 de setembro é, em todo o Brasil, o dia da independência e é festejado em toda parte como a principal festa nacional. Em Curitiba se organizou um baile gigantesco para a véspera do 7 de setembro e a diretoria teve a amável atenção de convidar-me para a festa. Por mais difícil que me fosse preparar-me para a solenidade, por ter acabado de chegar de uma picada na mata, fui à festa com muita boa vontade e prazer. O baile realizou-se no novo edifício do liceu. Diante da casa, grinaldas, guardas e iluminação. Nas bonitas salas do liceu, vestidos de seda, diamantes, música, bastante luz. Uniformes da Guarda Nacional ou do Exército Regular, espadas, decorações nas salas e corredores. Na verdade, quem chega das brenhas da Serra Geral é só em Curitiba encontra uma cama em ordem. Não pode eximir-se a alegre espanto ao ver desfilar ante seus olhos esse machonim de grandeza mundana e elegância. Pelas 8 horas estavam reunidos os lápidas da cidade e os próceres do campo, na melhor concórdia, embora me tivessem afirmado que o velho ódio de Santa Luzia e Saquarema ainda continuava ardendo debaixo dos coletes dos curitibanos, e talvez ainda agitasse mais de uma saia-balão das damas presentes. Chegou o presidente com a família e recebeu a saudação de costume, e depois foram dados os vivas usuais à festa do dia. Em seguida, um velho sacerdote leu aos jovens que aguardavam impacientemente o começo do baile um longo discurso sobre o valor e grande significação da independência. Discurso a que se seguiram sonetos de 2 fogosos poetas. Eu não podia aquilatar o valor dessas poesias, mas em milhares de casos o soneto tem a especial vantagem de só ter 14 linhas. Mesmo em muitos sonetos de Petrarca, muito apreciei essa boa qualidade. Vieram depois os alegres sussurros, cochichos, sorrisos e carícias do baile. Íris espargia as suas belas cores através das salas, segundo o compasso da música, que poderia ter sido um pouco melhor. Esvoavam ela graciosamente num caleidoscópio. Estavam nos salões do baile umas 100 damas nas mais elegantes toilettes. Entre elas, nenhuma beleza propriamente dita, muitas bonitas e todas naturalmente amáveis. As amáveis curitibanas que se achavam nos salões eram quase todas senhoras casadas. Senhoritas havia muito poucas. Casam-se logo que são núbeis, antes de deixarem a escola, e acabam de crescer com seus filhos. Estavam presentes vários exemplares dessas senhoras jovens, que ainda não haviam abandonado completamente a infância. Uma senhora de 15 anos parecia um lírio murcho. Parece-me que esse uso do casamento infantil denuncia uma profunda desmoralização. Com alegria, eu pensava nos jovens casais da mata do Campo Largo. Parecia que eles não podiam deixar de casar-se.
os do salão como se tivessem sido obrigados a casar. Pelas 2 horas depois da meia-noite foi servida uma bela ceia. O baile durou até pelas 4 horas da manhã. A presença do presidente Liberato de Matos e a amabilidade do educado homem contribuíram particularmente para a animação da festa. A sua senhora era uma figura muito elegante e de muita vivacidade. Ambos são da Bahia, onde Liberato de Matos foi chefe da polícia. Entre os cavalheiros presentes, todos aqueles com quem conversei eram homens polidos e bem educados. Deles só posso falar bem e muito bem. E se me pareceu que em alguns homens e mesmo senhoras a roupa festiva não assentava bem e que não estavam ininterruptamente acordes com as melhores formas e maneiras sociais, não devo, entretanto, ocultar que o conjunto da obra me surpreendeu extraordinariamente. Esta é não só a confissão do hóspede amavelmente convidado para a festa, como também a do viajante que opina com imparcialidade. Ao lado deste belo desenvolvimento de vida social entre os filhos do país, tive também em Curitiba o gosto de ver muito bem representado o nosso bom elemento alemão. Desde anos tem se movido, também para a província do Paraná, uma pequena corrente humana alemã, que penetrou até Curitiba e mais para cima. Quase, não preciso dizer que também o 8 de setembro foi festejado em Curitiba em geral como um importante dia da Virgem Maria. A praça da igreja esteve particularmente interessante nesse dia. Constitui a praça um grande campina grande verde de forma quadrada, emoldurada de casas térreas. No seu centro se acha a igreja matriz da cidade. Precisamente se celebrava a missa com música. A igreja estava cheia de gente, de modo que apenas se podia olhar para dentro. Parece ter chegado muita gente dos arredores. A multidão que estava na Praça Verde da igreja, na maioria em cavalos ricamente agiazados, dava uma bonita impressão, embora os cavalos em geral fossem medíocres ou maus. De um modo geral, todos os animais da província, sejam bois ou cavalos, são medíocres e maus. A raça é degenerada, fraca e o tratamento do gado muito imperfeito. No verão, correm os animais no campo e sustentam-se com o grosseiro capim. No chamado inverno, tudo fica queimado e destruído pela geada noturna, e os animais caem numa magreza esquelética. Causa dó ver então os bois e cavalos. Arrastam-se, na maioria, entre as matas e moitas e ali vivem de renovos de bambu. O homem não os socorre. Estábulos e forragem são coisas desconhecidas aqui. Ninguém quer ter incômodos. Ninguém quer trabalhar. Preferem deixar o gado morrer. Disso decorrem estranhos episódios. Em Curitiba, capital de uma província célebre pela sua criação de gado, sempre encontrei manteiga velha e mesmo rançosa, aliás, recebida da Inglaterra. O mesmo queijo que vi era da Holanda. O leite às vezes é um artigo caro, às vezes não se encontram ovos e mesmo a carne é cara. Querendo-se alugar ou comprar um cavalo, depende de felizes circunstâncias e se chega a comprar ou aluguel, pois entre uma coisa e outra a vantagem é desprezível. Além disso, circula muito dinheiro falso, e é preciso que em toda parte a gente se defenda contra os embustes. A todo momento me aborrecia a falta de seriedade num homem, numa firma, numa transação. Em todos os cantos e recantos se vê que falta a gente a concorrência do esforço, do trabalho, do procedimento rigorosamente correto. Vivem muito bem, são arrogantes e pensam que com a insinceridade ainda viverão melhor. Em tal situação, uma certa arrogância afeta todas as condições de vida. Notadamente, me parece ainda muito considerável a flutuação de certos partidos políticos. Com a separação da província do Paraná, não ficou com a velha província-mãe o pecado original de São Paulo, cujo desenfreamento há anos a arrastou a uma insurreição entre personalidades consideradas. Ela continua fermentando no Paraná. A ligeireza com que os curitibanos correm pelo campo em seus corcéis pode se aplicar frequentemente ao seu procedimento político. As eleições para o Senado e para a Câmara dos Deputados são apaixonadíssimas. Têm dado ocasião a conflitos sangrentos.
Criação e produção Lablu. Textos Atlas dos Viajantes no Brasil.